A Revolução Cultural foi um movimento sociopolítico na China a partir de 1966 até 1976. Lançado por Mao, presidente do Partido Comunista da China, seu objetivo declarado era preservar o comunismo chinês, purgando os restos de elementos capitalistas e tradicionais da sociedade chinesa. Essa revolução marcou o retorno de Mao à posição central de poder na China, com o número estimado de mortos variando de centenas de milhares a 20 milhões. Dezenas de milhões de pessoas foram perseguidas, muitas das quais eram membros de 5 categorias negras e suas famílias. Em 1981, o Partido Comunista Chinês considerou oficialmente a Revolução Cultural o retrocesso mais severo dessa fundação da República Popular da China em 1949. Seja bem-vindo, leitor, de volta aqui no meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre um autor que eu revisitei e eu tive só a comprovação de que ele é um autor que eu vou querer todos os livros. Se você esteve comigo, os sprints de leitura, pôde ver como eu fiquei emocionada, extasiada com a escrita desse autor. China em 10 Palavras vai contar como foi a vida, a infância desse autor Liu Ha, e vai fazer um paralelo com a China de hoje, nessa China contemporânea, os pontos e acertos do que aconteceu lá. Ele decidiu contar essa história em 10 palavras. Eu vou colocar aqui para ti as 10 palavras. Desse autor eu já li o livro Viver, tem resenha aqui no canal, igualmente um livro lindíssimo com escrita. A escrita do Liu Ha é uma escrita diferenciada, eu devo dizer. Se você gosta de doramas, muito provavelmente vai entender o que eu tô falando quando lê esse livro. Eu espero que todo mundo leia. Usar uma palavra para descrever a experiência de leitura, ou se eu fosse usar uma palavra para dizer o que foi que aconteceu aqui nesse livro, eu diria desnudar-se. Porque praticamente é isso que o autor faz aqui. Ele se desnuda, ele diz para você, leitor, o lado sombra, o lado bom dele. O lado sombra dele nessa leitura vai te assustar um pouco. Tanto que, às vezes, você vai confundir isso com uma história de ficção. É tantas barbaridades descritas nessas poucas páginas, tanta crueldade. O autor não acusa ninguém, de fato, aqui. Ele não culpa ninguém aqui. Sistema político, vizinhos. Embora que todas essas pessoas possam ser acusadores dele próprio. Então você não vê nas palavras do autor, das experiências que ele diz aqui, cruéis, das experiências que ele viveu, eu não senti arrependimento. Às vezes o que eu senti foi um pouco de nostalgia daqueles tempos. Eu não consegui entender se o autor concordava ou não ao fim de tudo com aquilo. Eu prefiro acreditar que ele meio que ressignificou, se olhou a partir do momento que ele decidiu, vou escrever tudo isso. Uma das coisas que a gente precisa ter em mente na leitura de determinadas obras ditas memórias, porque no início eu li esse livro como se ele fosse uma autobiografia, depois no percurso eu entendi que estava indo por um caminho de ensaios. Se você já leu ensaios, você vai compreender o que eu tô querendo, aonde eu quero chegar. E depois eu fiquei, gente, ele é muito corajoso, muito corajoso. Não entenda mal, eu não estou aqui jogando pedras, porque eu sou uma grande fã deste homem. E o Ha tem uma escrita gritante. É engraçado, ele descreveu a própria história em 10 palavras. Eu não consigo encontrar palavras para poder colocar o que essa história reverberou em mim. Mas você termina a história desse livro entendendo as motivações e o cenário que foi colocado para ele. Mas, ok, você termina com aquela sensação de que, bom, ele tá falando tudo isso pra mim porque ele se arrependeu de algumas atitudes, ou ele está justificando? Ele não deixa muito claro. Se você leu esse livro, deixa aqui nos comentários pra mim como foi a tua experiência com esse livro. Porque assim, eu não senti ele acusando ninguém. Ele tá aqui apenas contando o que foi essa revolução, que pra mim foi chocante, a impressão que eu tinha sobre a China após a leitura desse livro. É claro, a gente sabe que mudou muita coisa
desde que esse livro foi lançado para agora na China. Mas dá pra gente ter um panorama do que foi essa revolução cultural. O mais engraçado é que a perspectiva que eu tinha sobre revolução sempre foi de um lado positivo. Quando você faz uma revolução na sua vida ou no status quo, é óbvio que vai ter sempre coisas ruins em torno disso, mas uma transformação positiva também vem disso, e era isso que eu acabava olhando, né? Eu não olhava pro lado ruim. Então a forma como tudo aconteceu para esse autor, para a família dele, para as pessoas, como uma ideia em mãos erradas, e eu considero essa ideia que aconteceu com eles errada, porque para mim não entra na cabeça você não ter o direito de ir e vir, de outras pessoas decidirem que profissão você vai tomar, que se você trabalhar pelo seu sustento, isso é errado, se você adquirir bens, isso é errado. Isso não entra na minha cabeça. E isso é o meu pensamento, o meu posicionamento. Se você não concorda, tudo bem, mas é o que eu penso sobre a forma como a ignorância beira a ingenuidade. Como a pessoa não ter um pensamento crítico sobre as coisas, sobre tudo, sobre ela mesma, faz com que outra, com um pouquinho mais de astúcia, eu vou colocar dessa forma, tá? Mas não é isso que eu quero dizer, consiga, usando a palavra que ele usou também, aldabrar essa pessoa. Você, uma comunidade, um país inteiro. Eu fui pesquisar a palavra revolução e o que eu encontrei para poder entender um pouco da mentalidade dessas pessoas da época. O significado que eu encontrei para essa palavra é bem distinto do significado do que representa para eles. Revolução cultural significa, no nosso dicionário, resistência, geralmente violenta, contra a autoridade ou ordem de coisas estabelecida. E é igual a rebelião e revolta, sublevação ou reforma, transformação, mudança completa. Cada palavra que ele escolheu para contar a história do país dele é de chocar. A última palavra, principalmente, porque você fica entendendo algumas coisas, entendendo o porquê da gente ter um conceito, culturalmente falando, sobre a China. Quando se pensa em China, é óbvio que nos dias de hoje não é tanto assim, né? Tem tido aí uma mudança no mercado, tanto fonográfico como no mercado de compras em relação à China, mas muito pequeno ainda, que eu espero que mude em muitas coisas. A palavra que mais me tocou nesse livro, todas me tocaram, mas eu acho que eu mais me encontrei e entendi um pouco do autor foi a palavra literatura, como você não ter acesso aos livros, não ter acesso a conhecimento, como eles passaram tantos anos sem acesso à literatura. O processo para eles poderem ler era algo errado, era algo subversivo, então cada um lia um pouquinho, às vezes o livro vinha sem começo, vinha só com miolo, cada um ia contando uma história, e nisso a gente consegue ver o processo de escrita e literatura desse autor. Quando puderam ler, de fato, os livros voltaram para as bibliotecas, eles tinham uma necessidade, uma fome de conhecimento, e se formou filas imensas para pegar fichas, para poder comprar livros, e muitas pessoas foram lá, parecia um acontecimento, sabe o que você vê em festas, quando o artista famoso vai? Não, isso era livros, literatura, eram as pessoas querendo compreender ou procurar usar como muleta esses livros para poder meio que sair daquele momento que ela estava, mas não interessa o motivo, interessa que isso aconteceu, e o autor vai nos contando todo esse processo, e essa cena no livro é muito linda. Ele consegue transmitir pra gente a sensação, para além de que quando eu iniciei a leitura eu escutei claramente não o homem e o Ra, mas a criança Yu contando a visão dela daquele momento da história. Então ele não só te transporta para aquele momento histórico, mas a gente consegue ouvir, e eu não sei se é loucura da minha cabeça, ele dá a voz de criança que ele era naquele período. Isso pra mim é inacreditável numa leitura. Assim como a Fernanda contou pra gente um período que estava acontecendo nas suas memórias, nos apresentou a ela como ela é, desnudada, e o Ra segue o mesmo caminho, e eu digo que ele ainda fez mais, porque ele conta as coisas ruins que ele fez,
e faz a gente se questionar a nossa moral, de parar, mesmo sendo criança, mesmo entendendo um contexto, ele deixa pro leitor decidir se ele foi vítima das pessoas que ali estavam, daquele sistema que se fixou naquele mundo deles. Eu achei até corajoso da parte dele. Eu vinha lendo emocionada, essa é a sensação que você vai ter, chocada e achando como ele escreveu tudo isso de uma forma literária muito bonita. Às vezes você não tem a sensação de não estar lendo um livro não ficção e sim um romance. São coisas que você não acredita que pode ter acontecido de fato. É tão chocante, é tão cru de um jeito que você fica se questionando se isso é verdade ou não. Embora ele tenha feito aqui esse livro dele mostrar, dele falar sobre essas situações que ele errou e depois ele reconhecer no livro que ele errou, não sei se isso limpa um pouco a barra dele, sabe? E aí temos a última palavra, que essa palavra me fez em determinados momentos da leitura pensar se ele não estava fazendo isso também com a gente que está lendo. Sou assim. Mas passo um pano porque a escrita, o fluxo da leitura é muito melodioso. Você consegue ler aquilo e vai numa crescente que você não consegue parar a leitura desse livro. É um livro muito curtinho. Os livros geral, pelo que eu notei, do Yu Ha, são livros curtinhos. É um livro para, se você não conhece a China, é claro, é evidente que muita coisa, desde que esse livro foi escrito, mudou lá na China. E é importante também aqui, um conselho para você, leiam as notas do tradutor. É muito importante essas notas para te esclarecer alguns pontos, no sentido que muita coisa dessa época que foi escrito para agora mudou e talvez o tradutor desse livro deixou no ar, né? Talvez ele fizesse mais um livro com eu não sei se irregularidades ou o caótico que é a China. Então, assim, a percepção que eu tinha da China, a caricatura que eu tinha, caiu por terra depois de ler esse livro. Mas eu sei que muita coisa a gente tem que vivenciar para poder entender de forma correta e exata. É um livro que sim, que tá nos livros de memórias, assim, que eu gosto de ler, top 5, porque Yu Ha tem uma escrita sem igual. Na parte da palavra literatura, você consegue entender porque de hoje eles ostentarem tanto aquelas livrarias imensas, como o conhecimento para eles é algo primordial e como eles são seres tão emocionais e ao mesmo tempo tão frios. Yu tem uma voz distinta e uma sagacidade, uma sátira, um humor que aparecem na tradução. Eu acho que o tradutor foi excelente nesse sentido, de deixar esses toquezinhos dentro da história. Minha segunda experiência com o Yu Ha, um livro não é perturbador, talvez o que faça a gente digerir é a forma da narrativa que o autor escolheu para desconstruir todo o seu ser, desnudar-se ali dentro dessa escrita e contar um pouco da história dele nesse período. Faz a gente pensar de como precisa ter conhecimento base sobre as coisas, como a gente tem que debater sempre pra gente não entrar em conflitos ou uma grande massa, um grande alvoroço por conta das coisas que outras pessoas creem como certas e acham que essas pessoas são detentoras da verdade e que vão mudar o status quo para um lado melhor. No Brasil, esse ano é um ano de a gente tem que ter muito discernimento no momento de ir às urnas, no momento de escolher as pessoas que vão representar o nosso país e vão fazer as melhorias para isso. Mas também é um momento da gente parar um pouco para pensar, ver como as coisas são de fato, porque se a gente entrar em contendas, em brigas desnecessárias, a gente não vai conseguir resolver nada. E nem sempre a palavra revolução precisa ser uma revolução invadora, não precisa ser uma revolução que precise danificar as pessoas de qualquer forma, ou seja, física como emocional. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar um gostei. A gente se vê já já no próximo vídeo do canal.